rapaziada, tudo bem com vocês? A gente vai fazer agora um vídeo também de Bíblia, a história de José. E também a gente vai falar da primeira Páscoa. Vamos começar? Então, vamos começar assim o vídeo falando sobre a história de José. A história de José começou dessa forma. José era filho de Jacó, que tinha 12 irmãos. E nesses 12 irmãos, 12 irmãos não gostavam de José por causa que ele era o filho favorito. Eles não gostavam de José e ele sempre recebia os melhores presentes. Então, um dia, Jacó falou para o José: vai lá ver os seus irmãos. E os irmãos, quando viram o José chegando, eles pensaram em matar o irmão. Mas então, eles jogaram o José no poço e venderam ele para o Egito. Quando eles venderam ele para o Egito, aconteceu que quando José chegou no Egito, como o Senhor, o faraó Potifar, tem uma história lá, aí José acabou virando governador do Egito. Aí a mulher que tinha lá de Potifar tentou maltratar José, ele agarrou ele e o José foi e saiu de perto. Então, a mulher de Potifar rasgou um pedaço da camisa dele. Aí ela tentou se fazer de vítima para Potifar, deixando José ir para a cadeia. Quando José foi para a cadeia, ele encontrou um padeiro e um cara que eu esqueci. O padeiro morreu e o outro lá conseguiu voltar a trabalhar para Potifar. Aí aconteceu que José, quando aconteceu isso, aí acabou e aí já eram outros líderes. Aí, quando José e Jacó morreram, vem a história agora de Moisés, a história da Páscoa. Peraí. Continuando com a história de Moisés. Depois disso, aconteceu que mudou o faraó, mudou tudo. Até que os povos do Egito estavam se, multiplicando muito. Aí os líderes ficaram com medo de eles começarem a fazer uma aliança com os outros povos e tentar atacar os líderes. Então eles começaram a fazer trabalhos forçados, muito pesados. E quando o faraó viu que não estava fazendo efeito, ele decidiu matar os bebezinhos. E aí entra a história de Moisés. Joquebed pegou o Moisés, conseguiu esconder ele por um tempo, mas aí decidiu jogar ele num lago. E quem encontrou Moisés foi a filha do faraó. Quando a filha do faraó encontrou Moisés, aí o Moisés cresceu, teve filhos, foi para outro lugar, tinha família, tinha filhos, Aí depois ele encontrou uma árvore, uma sarça que pegou fogo. E acabou que não se consumiu, e ele foi lá e Deus era um chamado de Deus para ele. Deus chamou ele tentando libertar o povo do Egito. Aí Moisés foi e pediu. E quando não deu certo, o faraó não deixou, começou as 10 pragas. A primeira foi o mar de sangue, a segunda foi dos sapos. Eu não lembro de mais algumas, como a do gafanhoto, a de chuva de pedras, as trevas totais. Aí a última foi uma das piores, que foi a morte de todos os primeiros filhos, os mais velhos. Tinha um cordeiro que morreu, então eles passavam sangue em cima da porta para mostrar quem não era para o anjo da morte matar. E aí,
Aí aconteceu o que aconteceu, que foi que o filho do faraó, filho único, morreu. E ele libertou o povo e ele mudou de ideia e foi atrás do povo. Mas aí o mar abriu, o mar aberto. Quando o mar abriu, todos os povos do Egito, todas as pessoas do Egito foram. E quando os líderes chegaram, fechou tudo. Aí, depois, a primeira Páscoa foi um cordeiro morto, umas ervas amargas e um pão sem... não lembro, mas era um pão. De pão. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado sobre a história de José e da Páscoa. Tchau, rapaziada. Valeu e fui!